Olha, vamos falar de proteção contra ransomware. E a verdade é que isso já não é mais um papo só do pessoal de TI, sabe? Hoje é uma preocupação estratégica daquelas que chegam na mesa da diretoria. Vamos entender por que essa ameaça ficou tão séria. E, claro, como é que se constrói uma defesa de verdade para os negócios. E para a gente já ter uma noção do tamanho do problema, vamos começar com o número 3. Ou melhor, terceiro. Essa foi a posição do Brasil num ranking de países mais atacados por cibercriminosos nas Américas na primeira metade de 2025. Pois é, a gente está bem no olho do furacão digital que não para de crescer e fica mais e mais sofisticado. Bom, para se defender, primeiro a gente precisa entender contra o que estamos lutando, certo? Então vamos desvendar o que é exatamente um ransomware e como ele evoluiu para se tornar essa ameaça gigante que conhecemos hoje. No fundo, ransomware é exatamente o que o nome sugere, um sequestro digital. É isso mesmo. Os criminosos invadem os sistemas, pegam tudo que é importante, planilhas, bancos de dados, projetos, trancam tudo com uma chave que só eles têm, e aí vem a chantagem. Eles exigem um resgate, geralmente em criptomoedas, para devolver o acesso. É, basicamente, parar uma empresa na marra. E é aqui que a coisa ficou realmente séria. O ransomware evoluiu. Deixou de ser um ataque meio aleatório para virar crime organizado de verdade. Hoje em dia, existe o que chamam de Ransomware as a Service, que é, acredite, um modelo de negócio. Grupos desenvolvem o programa malicioso e o alugam para outros criminosos. Eles funcionam como empresas mesmo, com divisão de tarefas e foco total em alvos que dão mais dinheiro. O resultado dessa profissionalização do crime é bem alarmante. Um aumento global de 44% nos ataques cibernéticos. 44%. E o que está por trás disso? Bom, tecnologias como a inteligência artificial, que eles usam para criar golpes e e-mails falsos muito mais convincentes, e também malwares do tipo infostealers, que são especializados em roubar senhas para literalmente abrir a porta de entrada. E tem um ponto crucial aqui, o custo de um ataque vai muito, mas muito além do valor do resgate. Pensa na operação da empresa totalmente parada, no dinheiro que se perde a cada minuto, nos riscos com a lei por causa de dados de clientes que podem vazar, e, talvez o pior de tudo, o estrago na reputação da marca. Na maioria das vezes, esses custos indiretos superam, de longe, a grana que os criminosos pedem. Ok, a ameaça é clara, mas, na prática, como é que os invasores conseguem entrar? Vamos dar uma olhada agora nas portas de entrada que eles mais gostam de usar. Essas portas de entrada, como a gente vê, são uma mistura de falhas humanas e técnicas. Os e-mails de phishing e a engenharia social, aqueles golpes para enganar as pessoas, continuam sendo um clássico. Do lado da tecnologia, as brechas mais comuns são sistemas e softwares desatualizados, acessos remotos configurados de qualquer jeito e, um ponto crítico, a falta da autenticação de múltiplos fatores, o famoso MFA. E esse é um ponto fundamental. As vulnerabilidades nem sempre estão no código do programa. Muitas vezes, elas estão nos processos do dia a dia. Pessoas com permissões de acesso muito além do que precisam, uma rede que não é dividida para conter um ataque, ou até a falta de controle sobre todos os equipamentos conectados. Tudo isso cria brechas que a tecnologia sozinha não consegue fechar. O que nos leva a essa ideia? A tecnologia é uma camada de defesa, claro, mas a linha de frente de verdade são as pessoas. Por isso, treinamentos contínuos, políticas claras e, acima de tudo, criar uma verdadeira cultura de segurança são indispensáveis. É o que reduz o risco daquele clique errado que pode colocar tudo a perder. Ok, já entendemos a ameaça e as vulnerabilidades. Agora, vamos virar a chave e falar de ação. Como é que se constrói uma fortaleza digital robusta para se proteger de verdade? Uma defesa moderna não é um produto que se compra e instala. É um processo, um sistema integrado. Começa com um controle de acesso bem rigoroso. Quem pode acessar o quê? Depois, um monitoramento constante para detectar qualquer atividade suspeita. Soma-se a isso a disciplina de manter tudo sempre atualizado e, como pilar final, uma estratégia de backup que seja inteligente e resiliente. É uma defesa em camadas. Mas vamos ser realistas, nenhuma defesa é 100% infalível. Então, a pergunta crítica que toda liderança deveria se fazer é: e se, apesar de tudo, o ataque acontecer? Isso nos tira do campo da prevenção e nos joga direto no campo da recuperação. E a primeira métrica-chave na recuperação é o tal do RTO. Basicamente, ele responde à pergunta: com que rapidez a gente precisa estar operando de novo?
Definir o RTO para cada sistema crítico é fundamental para planejar uma resposta que minimize a paralisação e o prejuízo. A segunda métrica é o RPO, e essa responde a outra pergunta: quanta perda de dados a gente tolera? Se o RPO é de 1 hora, por exemplo, significa que os backups precisam ser feitos pelo menos a cada hora. É o RPO que dita a frequência da sua rotina de cópias de segurança. E aqui está a rede de segurança definitiva. Os backups air-gapped, ou seja, cópias de segurança que ficam totalmente desconectadas da rede principal, seja física ou logicamente. Se o ransomware não consegue chegar até o seu backup, ele não consegue criptografá-lo. É a garantia de que sempre vai existir uma versão limpa dos dados para recuperação. Com tudo isso em mente, a gente chega na nossa conclusão, que se resume a uma pergunta final e bem provocativa sobre a natureza desse desafio. Depois de tudo que a gente viu, com todas essas defesas, estratégias e tecnologias, a pergunta que fica é possível garantir 100% de proteção e evitar completamente um ataque de ransomware? A resposta honesta é não. A eliminação total do risco em um mundo conectado como o nosso simplesmente não é uma opção viável. O objetivo, então, não é a invulnerabilidade, mas sim a resiliência. A meta é criar uma estratégia que reduza a chance de um ataque dar certo e, mais importante, que garanta uma recuperação rápida e com o mínimo de impacto caso o pior aconteça. No final, a questão deixou de ser se uma empresa será atacada, mas sim quão preparada ela estará quando isso acontecer.